E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Concurseiro não tem hora para estudar, qualquer hora é hora. Nós vamos ver esse assunto de porcentagem, que foi assunto pedido por alguns de vocês aí pelo Facebook, e nós vamos ver questões da AOCP de porcentagem visando a prova aí de Novo Hamburgo. O que é porcentagem? Porcentagem, como o próprio nome já está dizendo, é por cento, ou seja, é o 30%. O que isso quer dizer? Eu estou pegando o 30 e estou dividindo ele em 100 partes, certo? Então, porcentagem é você calcular a centésima parte de um valor qualquer, certo? Então, porcentagem significa dividir por 100, calcular a centésima parte, certo? Existem maneiras da gente exprimir a porcentagem. Por exemplo, 20% eu posso escrever dessa forma, como posso escrever dessa forma, certo? Na forma fracionária, 20%, e dessa forma fracionária também surge a forma decimal. Se eu cortar esse zero com esse zero, eu fico 2 sobre 10. Se eu dividir 2 sobre 10, dá 0,2. Então, eu posso escrever na forma indicada pelo símbolo de porcento, posso escrever na forma fracionária e posso escrever na forma decimal. Tudo isso representa 20%. É interessante, na parte de porcentagem, que algumas porcentagens nós saibamos de cabeça, certo? Por exemplo, 25%. 25%, se eu escrever na forma fracionária, é 25 sobre 100. Se eu simplificar esse 25 sobre 100, dividir tudo por 25, eu tenho 1/4, certo? Então, isso aqui é importante eu saber, que 25%, para mim calcular 25% de um número, basta eu dividir esse número por 4. Por exemplo, eu quero saber 25% de 300. Basta eu pegar o 300 e dividir por 4, que a resposta vai ser 75. 75 é 25% de 300. Assim como 25% eu basta dividir por 4, 20% basta dividir por 5. Porque se eu simplificar 20 sobre 100, eu chego em 1/5. Então, se eu quero saber 20% de 300, basta eu pegar o 300 e dividir por 5, que vai dar 60, certo? Assim como 50% é a metade. Basta eu dividir o número por 2 e eu tenho os 50%. 750, eu quero 50% de 750. Basta eu dividir por 2, que vai dar 375, certo? Então, essas porcentagens são porcentagens interessantes que nós saibamos de cabeça, que vai facilitar o nosso cálculo. 20%, 25%, 50%, certo? Assim como o 10%. Ora, como é que eu calculo 10% de um número? O número 750, por exemplo, eu quero calcular 10% de 750. Basta eu pegar a vírgula que está aqui, porque aqui existe uma vírgula e infinitos zeros, só que eu não preciso escrever isso, certo? Por isso que eu escrevo só 750. E andar uma casa decimal para a esquerda. 10% de 750, eu ando uma casa decimal, fica 75, certo? 10% de 1258 é eu pegar a vírgula e andar uma casa decimal, é 125,8, certo? A mesma coisa acontece com 1%. 1% é
eu pegar 1 sobre 100, eu dividir por 100, é andar a casa decimal duas, é andar a vírgula duas casas decimais. 1% de 750 é eu pegar a vírgula e jogar duas casas decimais, é 7,5. 1258 é eu pegar duas casas decimais, 12,58. E daqui sai algo interessante, porque se eu quero calcular, por exemplo, 42% de 750, eu posso fazer essa multiplicação, método tradicional, escrevo na forma decimal, na forma fracionária, vezes 750, certo? Posso simplificar, 0 com 0, 75 e 10 eu posso dividir por 5, aqui vai dar 2, aqui vai dar 15, 42 dividido por 2 dá 21, eu tenho 21 vezes 15, certo? 21 vezes 15 vai dar 5, 10, 1, 2, 5, 1, 315. 315 é 42% de 750. Espero que as contas estejam certas. Mas eu posso fazer, às vezes, as multiplicações complicam a vida de algumas pessoas. Por exemplo, eu posso pegar, ora, eu quero 42%. 42% não é 10%, mais 10%, mais 10%, mais 10%, mais 1% e mais 1%, certo? Se eu somar isso tudo, dá 42%, certo? Então eu posso simplesmente pegar e calcular 10% de 750. Calcular 10% de 750 é andar uma casa decimal para a esquerda. Então, 10% de 750 é 75. Só que eu não quero 10%, eu quero 40%. Então, basta eu multiplicar por 4 ou somar 75 4 vezes, que vai dar 150, 300, certo? Mas eu não quero isso aqui, esses 300 equivale a 40%. Só que eu não quero 40%, eu quero 42%. Então eu posso calcular 1% de 750. 1% é andar duas casas decimais para a esquerda, é 7,5. Só que eu não quero 1%, eu quero 2%. Então eu multiplico por 2 ou somo mais 7,5%, que vai dar 15. Então, esses 15 representa 2%. Então, se eu somar 300 mais 15, 315, que equivale a 42% de 750. São várias formas de você resolver o mesmo problema, certo? Você pode resolver da forma tradicional ou resolvendo de uma forma, às vezes, que sai mais simples do que fazer contas de multiplicação. Porque aqui você pode apenas somar, tá? Eu multipliquei aqui, mas você podia somar 75, 150, 150 com 150, 300, certo? Uma coisa que eu esqueci de falar, é interessante, que aqui na porcentagem, quando a gente tem esse D, ele significa multiplicação. 42% de 750 quer dizer que eu estou pegando 42% e multiplicando por 750. Então, esse D ele significa uma multiplicação, certo? Outro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a chamada regra da inversão. O que seria essa regra da inversão? Essa regra da inversão é uma regra que ela pode facilitar, em alguns casos,
a nossa vida na hora da prova. Por exemplo, eu tenho um problema qualquer e o problema ele me pede para me calcular 28% de 50, certo? Então, 28% de 50, eu iria fazer o quê? 28 sobre 100 vezes 50. E iria resolver isso aqui, né? Daria 2 aqui, 1 aqui, 28 por 2, 14, certo? Mas a regra da inversão, ela surge de uma propriedade da multiplicação lá que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Aprendeu, eu deveria aprender, mas eu acho que todo mundo já ouviu falar nessa situação, né? Que a nossa professora lá na quarta, quinta série, ela falou pra gente que numa multiplicação, a ordem dos fatores não alterava o produto, certo? Então, se a ordem dos fatores não altera o produto, então eu fazer 28% de 50 é a mesma coisa que eu fazer 50% de 28. Eu estou invertendo aqui. Em vez de eu calcular 28% de 50, eu vou calcular 50% de 28. E como eu falei anteriormente ali, né, 50% é uma das porcentagens que nós temos que saber de cabeça. 50% é só pegar o número e dividir por 2. Então, é 28 dividido por 2 é 14. Muito mais rápido, eu determinei 28% de 50, fazendo essa regrinha da inversão. Então, vai ter algumas situações que é mais fácil eu fazer esta inversão do que calcular a porcentagem do jeito que ele está me pedindo. Nós podemos ver mais um exemplo. Por exemplo, eu quero calcular 35% de 20. Ora, 35% de 20 é o quê? Corto. Aqui 2 vai dar 1, aqui vai dar 5. 35 dividido por 5, 7. Ou eu posso fazer a regra da inversão e calcular 20% de 35. Ora, 20% eu sei que é dividir por 5. Então, é pegar o 35 e dividir por 5, que vai dar 7. Então, pela regra da inversão, eu calculo diretamente os 35% de 20. Certo? Então, essa aqui é uma parte teórica bem rapidinha. É o suficiente para vocês resolverem as questões da AOCP. Nós vamos ver agora. Eu vou resolver 21 questões de provas diversas de nível superior e nível médio da banca a partir de agora. Ok? Então vamos lá. Nossa primeira questão. Em uma estação de metrô, 20% dos passageiros embarcaram no sentido centro e os 4.500 restantes embarcaram em outros sentidos. O total de passageiros citado é... Então, qual é a situação? Nós temos que 20% dos passageiros embarcaram no sentido centro e os 4.500 restantes embarcaram em outro sentido. Então, quer dizer o quê? O que representa o nossos 100%? O nossos 100% é aquilo que nós queremos determinar, certo? É o X. E esse X é o quê? É os 4.500 que embarcaram em outro sentido, mais o 20% dos passageiros que embarcaram no sentido centro, certo? Então, nós sabemos que esses, então, 4.500 passageiros que embarcaram em outros sentidos, eles representam quanto da totalidade? Ora, se o total é 100% e 20% embarcaram no sentido centro, esses 4.500 que embarcaram em outros sentidos é o quê? 100% a totalidade menos os 20%, que é 80. 100 menos 20 dá 80.
Então, agora nós temos a regra de 3, sempre com a incógnita na primeira linha. O que a gente pode fazer? X é igual ao que está embaixo, né? 4.500 vezes 100 sobre 80, certo? Vou cortar esse zero com esse zero. Ficou o quê? X 450 com mais 2 zeros dá 45.000 dividido por 8, certo? Vamos fazer essa conta. 45.000 dividido por 8, 45 vai dar 5, né? E só podia dar 5 porque todas as opções começam com 5, certo? 8 vezes 5, 40 e sobra 5. 5 não dá por 8, baixa o zero. 50 por 8 tem que dar 6, certo? Porque 6 vezes 8 é 48. Para 50, sobram 2. Baixa o zero, 20 por 8 dá 2. 8 vezes 2, 16, para 24. Baixa o zero, 40 dividido por 8 é 5. Então, x é 5.625, é a quantidade de passageiros que embarcaram nas estações de metrô, certo? Gabarito, então, letra D. Vamos lá, segunda questão. Algumas operações financeiras são calculadas a partir de uma simples multiplicação. Exemplos disso é calcular o preço de uma mercadoria que terá desconto de 10% sobre seu preço de etiqueta, ao se multiplicar o referido preço da etiqueta pela fração 90 sobre 100. Se certa mercadoria sofreu 2 descontos sucessivos, sendo um deles igual a 20% do preço da etiqueta e sob o novo preço, um outro desconto de 30%, é correto afirmar que ao final do processo o preço correspondia a qual fração do preço inicial. Então, o que ele está dizendo? Primeiro, na primeira parte do problema, da questão daqui até aqui, ele está te ensinando como você fazer essa questão. E depois ele está dando o problema em si. O que ele está dizendo aqui? Que se uma mercadoria tem um desconto de 10%, eu posso calcular esse preço, o novo valor da mercadoria, simplesmente multiplicando pela fração 90 sobre 100, certo? Por quê? Se você está dando 10% de desconto, o valor final, o novo preço, vai ser 90% do valor inicial. Por exemplo, se a mercadoria ela custa R$200 e eu vou dar um desconto de 10%, basta eu multiplicar 200 por 90 sobre 100, certo? Esse zero eu corto com esse com esse, e o valor que sobra, 90 vezes 2, 180, é o valor, o novo preço da mercadoria com 10% de desconto. Então, é isso que ele falou na primeira parte da questão. Na segunda parte, ele está dizendo que certa mercadoria sofreu descontos sucessivos, sendo o primeiro 20% do preço da etiqueta e sobre o novo preço um outro desconto de 30%, certo? E ele quer saber o preço que correspondia à fração final do preço inicial, certo? Então, vou fazer primeiro pelo método que ele ensina aqui no comando da questão, né? Então, no primeiro desconto, o desconto foi de 20%. Se ele valia 100%, você teve 20% de desconto, passou a ser 80%, 80 sobre 100. Eu pegar o valor da mercadoria, multiplicar por 80 vezes 100. Só que depois ela teve um outro desconto de 30% sobre o novo preço. Mas veja bem, esse desconto de 30% sobre o novo preço não me interessa, porque o que ele quer é o
a fração do preço inicial em relação ao primeiro valor lá, aos 100%. Então, esses 30%, eu calculando em cima dos 100% do preço inicial, é 70%. 70 sobre 100, certo? Então, corta 0 com 0, 0 com 0, 8 vezes 7, 56, 10 vezes 10 dá 100. Então, esse valor, esse desconto de 20%, depois o desconto de 30%, na verdade, em relação ao preço inicial, gera um desconto de 56%. A fração que representa é só eu ir simplificando, dividir por 2 em cima e embaixo, eu vou ter 28 sobre 50. Posso simplificar por 2 ainda, porque os dois números são pares. Dividindo por 2 em cima e embaixo, dá 14 sobre 25, que fica o gabarito na letra B, certo? Outra forma de você fazer essa questão é eu determinando esporadicamente um valor para o preço inicial. Obviamente, eu vou escolher um valor que seja fácil para mim trabalhar. Então, eu vou dizer que o preço inicial X do produto era R$100. Ele teve um primeiro desconto de 20%. Ora, 20%, eu falei na parte teórica ali que eu tenho que saber quanto é que é 20% de qualquer número. 20% é 1/5, certo? Então, eu pegar 100 e dividir por 5, eu calculo os 20%, que dá, nesse caso, R$20. Então, o produto que era R$100 teve um desconto de 20%, que equivale a R$20. Esse produto passou a custar R$80. Agora, sobre o novo preço, certo? Está escrito aqui, ó, sobre o novo preço, um outro desconto de 30%. Então, o produto que agora custa R$80 vai ter um desconto de 30%, certo? 30% é 80 vezes 30 sobre 100. Corta 0 com 0, 0 com 0, sobrou 8 vezes 3, que é 24. Então, esse produto teve mais R$24 de desconto. Ora, se ele já teve R$20 de desconto aqui e agora teve mais R$24 de desconto, o total de desconto foi de R$44. Ora, se o produto custava 100, agora 100 menos 44, ele passou a custar R$56. Então ele teve um desconto de 44% e o preço final representa 56% do preço inicial, certo? Da mesma forma, duas maneiras diferentes de você fazer a mesma questão. Carla pagou 20% de uma dívida de R$900 e dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual é o valor que Carla vai pagar em cada parcela? Ora, se ela pagou 20% de uma dívida de R$900, ora, 20%, como eu já falei, é uma das que nós temos que ter conhecimento, é uma das porcentagens que nós temos que ter conhecimento. 20% é 1/5. É simplesmente você pegar o número que você quer calcular a porcentagem e dividir por 5, certo? Então, é só você fazer 900 dividido por 5, que vai dar R$180. Então, ela pagou R$180 de uma dívida de 900. Sobrou quanto? 900 menos 180, que é 720. Então, a dívida ainda é de R$720. E ela dividiu esses R$720 em 4 parcelas.
iguais. 720 dividido por 4. Então, 7 dividido por 4 dá 1,32,880 reais. Na verdade, ela dividiu tudo em prestações iguais de 180 reais. Gabarito fica sendo a letra B. Vamos lá, prosseguindo. Questão 4, assistente de administração, 2018. Quanto é 20% de 60% de 50%? Então, como eu já falei, né, o D na porcentagem, ele significa uma multiplicação. Então, o que ele está pedindo nessa questão? Ele está pedindo para me calcular 20% de 60% de 50%, certo? É isso que ele quer. Então, vamos escrever na forma fracionária: 20 sobre 100 vezes 60 sobre 100 vezes 50 sobre 100. Opa, 50 não precisa do porcento, já que eu estou escrevendo 50 sobre 100. Tem que apagar, tá? Isso, paga só um pedaço. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Já posso ir cortando os zeros, certo? Para facilitar meus cálculos. Ó, esse zero morre com esse morre com esse e esse morre com esse. Eu fico com 2 décimos vezes 6 décimos vezes 5 décimos, certo? Então, vou realizar a multiplicação agora, né? 5 vezes 6, 30. 30 vezes 2, 60. E embaixo, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Corto esse zero com esse zero, fica 6 sobre 100. 6 sobre 100 é igual ao quê? 6%. Então, 20% de 60% de 50% é igual a 6%. O gabarito está na letra D. Vamos lá. Em um processo de licitação de um governo estadual para pavimentar um trecho de 1.200 km de uma rodovia, ficou determinado que 35% do total do trecho será pavimentado pela empresa A, 30% do restante, retirando esse total pavimentado pela empresa A, será pavimentado pela empresa B, o restante, que ainda faltar pavimentar, após retirar os quilômetros pavimentados pelas empresas A e pela empresa B, será pavimentado por funcionários do governo. Dessa forma, o total de quilômetros que será pavimentado por funcionários do governo será igual a... Então, eu tenho 1.200 quilômetros que vão ser pavimentados 35% pela empresa A, 30% do restante, não é 30% de 1.200, 30% restante pela empresa B, e o que ainda faltar pavimentar do restante será pavimentado pelo governo. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos calcular quanto que a empresa A vai pavimentar. Ora, 35% de 1.200, nós podemos fazer de várias formas. Forma mais simples, 35 sobre 100 vezes 1.200, né? Lembrando, o D em porcentagem significa o produto, certo? 1, 2, 1, 2, 0. Posso cortar. Agora eu fiquei em cima com 35 vezes 12. 35 vezes 10 dá 350. 2 vezes 35 dá 70. 350 com 70, 420. Então, 420 quilômetros foi o que a empresa A pavimentou. Então, a empresa A pavimentou 420 quilômetros.
certo? Quanto é que sobrou para pavimentação? Ora, 1.200 menos 420, que dá 780 quilômetros, certo? Então, esses 780 quilômetros que restaram, 30% vai ser pavimentado pela empresa B. Então, a empresa B vai pavimentar 30% de 780, ou seja, ela vai pavimentar 30 sobre 100 vezes 780. 0 com 0, 0 com 0, sobrou só 78 vezes 3. 8 vezes 3, 24 e vai 2. 7 vezes 3, 21, com 2, 23. 234 quilômetros. Então, a empresa B vai pavimentar 234 quilômetros. Se tinha 780 e foi pavimentado 234, quanto é que sobrou? 10 menos 4, 6. Nós já temos a resposta. A única que termina com 6 é a letra E, mas vamos ver se é isso mesmo. 8 menos 3, 5. Opa, desculpa, não é 8, né? É 7, né? Porque aqui pediu o emprestado, né? Então, 7 menos 3 dá 4. E 7 menos 2 dá 5. 546. O gabarito é a letra E, certo? 780 menos 234, se alguém ficou com dúvida. 0 não pode ir por 4, tem que pedir 1, né? Então 10 por 4, 6. Esse 8 passa a ser 7. 7 menos 3, 4. 7 menos 2, 5. 546. Gabarito, letra E. Essa questão de número 6 eu vou fazer do método convencional para determinar a porcentagem, certo? Então, certa bebida energética vendida em embalagens com 260 ml contém 120 quilocalorias, o que corresponde a 6% do valor energético diário recomendado para uma dieta de T quilocalorias. Nesse caso, o valor de T deve ser igual. Então, o que ele está nos dando? Está nos dando uma informação aqui que não precisa do problema, que é a quantidade de bebida que tem na embalagem. Certo? Essa informação não serve para nada no problema. O que interessa é aqui que 120 quilocalorias equivale a 6% do valor de calorias T recomendados por dia. Esse valor de calorias T, ele se é o que você vai consumir durante o dia, então ele é tudo aquilo que você vai consumir. Ele é 100%. Então, esse valor T, aplicando a regra de 3, eu sempre uso, na regra de 3, a incógnita na linha de cima, porque eu já posso escrever que a minha incógnita, que no caso é T, é igual a o que está embaixo dela, 120, multiplicado aqui pela outra grandeza, que é 100 sobre 6, certo? 120 dividido por 6 dá 1 aqui e 20 aqui, certo? Então sobrou só 20 vezes 100, que é igual a 2.000 quilocalorias, que é o valor de T. O gabarito, então, letra B de bola. Vamos lá, questão 7. Qual é a porcentagem a qual a fração 11/50 corresponde de um total? Então, ele está dando a fração 11/50 e quer saber qual a porcentagem que ela corresponde do total, ou seja, em relação a 100%, qual essa fração representa a porcentagem. Lembrando que 100% é igual a 1, certo? E 1
E esse 100% é o quê? 100 sobre 100, que é igual a 1. Né? Então, para me transformar essa fração em uma fração que possa me representar a porcentagem, 100 sobre 100, o que eu preciso fazer? Eu multiplicar em cima e embaixo a fração por 2. Por quê? 50 vezes 2 é igual a 100. Em termos de porcentagem, eu quero que tenha o 100 no denominador. Então, 11 vezes 2, 22. 50 vezes 2, 100. Ora, essa aqui é a representação fracionária de 22%, certo? Então, o gabarito dá 7, letra D, porque 11 50avos representa 22% em relação ao total, certo? Então, questão 8, questão de analista administrativo. Em uma semana, um oftalmologista atendeu 50 pacientes. Desses 50 pacientes, 20% precisam usar óculos. E ele quer saber quantos pacientes não precisam usar óculos. Ora, então, ele atendeu 50 pacientes e desses 50 pacientes, 20% precisam usar óculos. E ele quer saber a quantidade de pacientes que não precisa usar óculos, certo? Então, como eu já falei, esse 20% é interessante, né? 20% é uma daquelas porcentagens que nós seriam interessantes saber de cabeça, né? 20% representa 1/5 do total. Então, basta eu pegar o número de pacientes, 50, e dividir por 5. Eu vou ter os 20% de 50, que são 10 pacientes. Esses 10 pacientes precisam usar óculos. Quantos não precisam usar óculos? Ora, é os 50 do total que ele atendeu, menos os 10 que precisam, que vai dar 40 pacientes que não precisa usar óculos. Gabarito está na letra E. Essa questão 9, né, Joana comprou um livro com 400 páginas e em um final de semana ela leu 42% dos livros. Quantas páginas faltam para Joana ler? Essa questão é aquela que a gente pode usar a técnica da inversão, né? Porque 42% de 400 é igual a 400% de 42. Ora, 400% é 4 vezes 100, certo? Então, 400% de qualquer número é 4 vezes o valor daquele número. Se eu quero saber quanto é que é 4% de 42, basta eu multiplicar 42 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. 168 equivale a 42%. Ou seja, é a quantidade de páginas do livro que Joana já leu. A pergunta não é essa. Ele quer saber quantas faltam para Joana ler, certo? Se o livro tem 400 páginas e ela já leu 168, o que faltam é 232 páginas para ela ler, certo? Então, usando a técnica da inversão, a gente rapidamente resolve essa questão, que o gabarito é a letra E, certo? Questão 10. Qual é o valor de 20% de 1/4 em um total de 500 unidades? Ora, ele quer saber 20% de 1/4 de 500 unidades. Então, é só eu realizar essa multiplicação e eu vou ter
o gabarito da questão. Eu posso pegar esses dois zeros e cortar com esses dois zeros, certo? Eu sempre corto com o que está em cima, com o que está embaixo, independente da posição, certo? Em cima eu fiquei com 20, 20 vezes 1, 20, 20 vezes 5, 100. Embaixo eu fiquei só com 4, né? 4 vezes 1 é igual a 4, então 100 dividido por 4 é igual a 25, então o valor de 20% de 1/4 de um total de 500 unidades são 25 unidades, gabarito letra B. Olha, dos 70 alunos de uma sala de aula, 14 ficaram abaixo da média em matemática. Qual é o percentual de alunos que ficaram acima da média nessa sala? Então, o que nós temos? Nós temos que 70 alunos compõem uma sala de aula, ou seja, esses 70 alunos equivalem a 100% da sala de aula. E 14 ficaram abaixo da média em matemática. E ele quer saber qual o percentual de alunos que ficaram acima da média. Ora, se a sala tem 70 alunos e 14 ficaram abaixo da média, isso quer dizer que 56 alunos ficaram acima da média. 70 menos 14, 56. E esses 56 alunos, eles correspondem a quantos por cento dessa sala de aula? É isso que ele está perguntando. Se o x está na linha de cima, eu posso escrever x é igual a 100 vezes 56 sobre 70, certo? 0 com 0, 56 dividido por 7 dá 8, então 8 e 1. 10 vezes 8 é igual a 80, 80 o quê? 80%, então 56 alunos corresponde a 80%, que é o percentual de alunos que ficou acima da média na sala de aula, gabarito letra E. João conseguiu um desconto de 14% da empresa de telefonia que era assinante, passando a pagar R$ 120,40 mensais. Qual era o valor que João pagava antes de receber o desconto? Então, o que está acontecendo? O João ele pagava um valor X, e esse valor X equivalia a 100%, o valor total que ele pagava. Certo? Ele obteve um desconto de 14%. Ora, 14% de desconto em relação ao valor que ele pagava, o total, que era 100%, então 100% menos 14% é igual a 86%. Então, esse valor que ele passou a pagar agora, de R$ 120,40, equivale a 86% do total que ele pagava anteriormente. Então, agora é só resolver essa regra de 3, incógnita sempre em cima, então eu posso escrever x é igual a 120 vezes 0,4, não preciso botar o outro zero, certo? Vai facilitar as minhas contas, vezes 100 sobre 86. Ó, esse zero que está aqui, eu vou... Não, na verdade eu vou até botar o outro zero aqui, certo? Porque eu tenho duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, fiz essa multiplicação, acabei com a vírgula. Tem duas casas com dois zeros, vai dar 12.040 dividido por 86. Então agora é só eu fazer essa continha, certo? Ó, 120, 1, 86, 10,
4, 11 menos 8, 3. 34 não dá para 86, né? Baixo 4. Vamos ver aqui. 344 vai dar por 4, certo? Porque 8 vezes 4 dá 32. Então, ó, 6 vezes 4, 24. E vai 2, 32 com 2, 34. 344, 0. Ainda tem um 0 aqui. Esse 0 vem para cá. Então, R$140 era o valor da prestação que era o valor que o João pagava por mês antes de receber o desconto de 14%. 140, gabarito, letra E. Então, na mesma prova, a OCP ela cobrou uma questão de desconto e a outra de acréscimo. Certo? A questão anterior foi uma questão de desconto, agora uma questão de acréscimo. Ó, uma mercadoria que custa R$180 sofre um acréscimo e passa a custar R$228,60. Ele quer saber qual o percentual de acréscimo. Então, o que acontece? Eu tinha uma mercadoria que custava R$180 e esse R$180 representa 100%. Agora, eu quero saber quanto que esse acréscimo que teve no valor da mercadoria é equivalente em porcentagem. Então, preciso determinar X%. Eu posso botar aqui 228,60, que eu vou ter o resultado de 100 e alguma coisa por cento. Ou posso simplesmente fazer a subtração desse valor e já ter a resposta direto, certo? 228,60 menos 180 vai me dar o valor do acréscimo. O acréscimo, então, foi de R$ 48,60. Incógnita em cima, eu já posso fazer que x é 100 vezes 48,60 sobre 180, certo? Duas casas depois da vírgula, 2 zeros, posso cortar a vírgula, certo? Um zero aqui, posso cortar. E agora eu vou fazer essa divisão, 486 dividido por 18. 48 por 18 dá 2, 36, né? Isso. 2, 1, baixo 6, isso deve dar 7, né? Não. 7 vezes 8, 56. E vai 5, 7 vezes 1, 7 com 5, 12. 126. Então, esse acréscimo foi de 27%, certo? Então, o valor de 228,60 corresponde a um percentual de acréscimo de 27%. Se eu tivesse jogado 228,60 aqui, e em vez de fazer essa subtração, eu ia achar o valor de 127%. E aí o percentual de acréscimo seria 127 menos 100, que é 27%, certo? Em vez de eu botar 48,60 aqui, eu botasse 228,60, a minha resposta, depois que eu fizesse essa regra de 3, eu ia achar 127%, e eu tinha que tirar os 100%, vai dar os mesmos 27%. É só maneiras diferentes de você resolver a mesma questão. A questão 14 é mais uma questão que eu posso usar a técnica da inversão. Ó, um produto que custava R$50 teve um acréscimo de 250%, passando a custar. Então, olha, o produto custava R$50 e teve um acréscimo de 250%, certo? R$50 e o acréscimo foi de 250%.
Só que calcular 50% de um número é muito mais fácil do que calcular 250. Então, eu posso calcular 50% de 50% de 250. E, como eu falei antes, né, 50% nós temos que saber que é a metade de qualquer número. Então, é pegar 250 e dividir por 2, que vai dar 125. Então, um acréscimo de 250% em R$50 é igual a R$125. Porém, ele não quer saber qual foi o acréscimo. Ele quer saber o preço que o produto passou a custar, né? Então, ele custava 50, teve um acréscimo de R$125, que representa 250% de 50, e ele passou a custar R$175, gabarito letra D. Guilherme pagou 60% de 2/3 de uma dívida que era de R$5.000. Quanto falta da dívida para Guilherme pagar? Então, Guilherme pagou 60% de 2/3 de uma dívida que era de R$5.000. Então, eu faço essa conta e vou determinar quanto que Guilherme pagou. Esses 2 zeros eu posso cortar com esses 2 zeros, certo? Em cima eu fico com 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60. Tem um zero aqui e tem um zero aqui, então 6.000 dividido por 3. Isso dá 6.000 dividido por 3, 2.000. Então, Guilherme pagou, né, R$2.000 da dívida. Se a dívida era 5.000, quanto é que falta para o Guilherme pagar? 5.000 menos 2.000, que é igual a R$3.000. Gabarito está lá na letra B. Vamos lá. Em um determinado mês, o preço do álcool é 60% do preço da gasolina. O preço do álcool é 60% do preço da gasolina. No mês seguinte, o preço da gasolina cai 52% e o preço do álcool sobe 20%. Nessas condições, para que o preço da gasolina se iguale ao preço do álcool, ela deverá subir. Então, qual é a situação? Em um determinado mês, vamos dizer, em um mês qualquer aqui, um mês qualquer A, o preço da gasolina é igual a 60% do preço, não, na verdade é o preço do álcool é igual a 60% do preço da gasolina. Então, eu vou determinar um preço qualquer para a gasolina. A gasolina custa R$10. Pronto, determinei o preço da gasolina. Qual vai ser o preço do álcool? O preço do álcool vai ser 60% de R$10, certo? 60% de R$10 é 60 sobre 100 vezes 10. Corta e corta, corta e corta. O preço do álcool é R$6, certo? No mês seguinte, o mês B, o preço da gasolina caiu 52%, certo? Então, a gasolina, que era R$10, ela sofreu uma queda de 42%. Como é que eu vou calcular quanto é que é o preço da gasolina agora? Ora, se ela era 100% em um determinado mês, no mês seguinte a queda foi de 52%, o preço dela hoje é 48% em relação ao preço inicial. Então, 10 vezes 48 sobre 100.
corta, corta, sobrou o quê? 48 sobre 10, dividir por 10 é andar uma casa decimal para a esquerda, então o preço da gasolina hoje é R$ 4,8, certo? E o preço do álcool? O preço do álcool era R$ 6 e ele sofreu um aumento de 20%. Então, 6 vezes 20 sobre 100, certo? Corta, corta. 6 vezes 2, 12 sobre 10, tá? Vou tirar essa vírgula aqui, só R$6, só o 6. Dividir por 10 é andar uma casa decimal para a esquerda, 1,2. Esse aqui foi o valor do aumento do preço do álcool. Então, 6 mais 1,2, R$7,2 é o preço do álcool agora. E ele quer saber, o que ele quer saber? Quanto é que o preço da gasolina, quantos por cento o preço da gasolina tem que aumentar para se igualar ao preço do álcool, certo? Então, nós vamos considerar que o preço da gasolina 4,8 equivale aos 100%. E quanto é que ela tem que aumentar? Ora, ela tem que aumentar o valor X, que somado a 4,8 dê 7,2. Então, 7,2 menos 4,8, certo? Lembrando, na soma e subtração de números decimais, a vírgula tem que estar embaixo da vírgula, né? 12 menos 8 dá 4, 6 menos 4 dá 2, repete a vírgula, R$2,4 é o que a gasolina tem que aumentar para chegar ao preço do álcool. Então, 2,4 vai equivaler a quantos por cento? Lembrando, x sempre em cima, eu posso escrever 100 vezes 2,4 sobre 4,8. Uma casa decimal depois da vírgula, uma casa decimal depois da vírgula, eu posso sumir com as vírgulas. 48 é múltiplo de 24, então posso simplificar 1 e 2, porque 24 vezes 2 dá 48, sobrou 100 sobre 2, é igual a 50, 50% é o valor que a gasolina tem que aumentar para chegar ao preço do álcool, gabarito letra B. Sabe-se que 38% de um determinado valor resulta em 228. Quando se calcula 50% desse determinado valor, chega-se a qual resultado? Então, o que o problema está dizendo? Ele está dizendo que eu tenho um valor qualquer que eu não sei, x, esse valor x é 100%, certo? E ele está dizendo que 38% desse valor x corresponde a 228. Então, o que eu vou fazer? Eu vou determinar esse valor x e depois vou calcular 50% desse valor x qualquer. Minha incógnita em cima, eu posso dizer que x é igual a 228 vezes 100 dividido por 38, certo? 228 por 38 vai dar 6, tá? 6 vezes 8, 48 e vai 4. 6 vezes 3, 18, com 4, 22. 228. Então, em cima eu tenho 6 vezes 100, que dá 600. 600 é esse meu valor, x, que 38% corresponde a 228. Só que eu não quero os 600, né? Eu quero 50% desse valor, quero 50% de x.
Já vimos, 50% é você dividir por 2. 600 dividido por 2, 300. O gabarito está na letra B. Uma empresa possui uma determinada quantidade de funcionários. Sabe-se que 30% desses funcionários possuem automóvel. Só marcar a caneta aqui. Tá? 30% desses funcionários possuem automóvel. 60% dos homens que são funcionários possuem automóvel. E 16% das mulheres que são funcionárias possuem automóvel. Dessa forma, a porcentagem de homens entre esses funcionários será igual a... Então, nós vamos fazer essa questão aqui e ver que essa questão deveria ter sido anulada pela banca porque ela não tem resposta, certo? O gabarito que a banca deu foi letra E, 40, mas ela não tem resposta. Nenhuma dessas alternativas aqui satisfaz ao problema. Vamos imaginar que essa empresa tenha o número de 100 funcionários. São 100 funcionários que tem na empresa. Desses 100 funcionários, 30% possuem automóvel. Então, quem tem automóvel é 30%. 30% de 100 é 30, certo? E 60% dos homens que são funcionários possuem automóvel. Ora, se 30 funcionários possuem automóvel e 60% dos homens possuem automóvel, então a quantidade de homens, funcionários homens que têm automóveis é o quê? 60% de 30, que vai dar 18. Então, 18 homens são funcionários e têm automóvel. Ora, se 30 funcionários têm automóvel e 18 são homens, 12 são mulheres, né? E 16% das mulheres que são funcionárias possuem automóvel. Ora, se 16% das mulheres possuem automóvel e são 12 mulheres que têm automóvel, qual é a quantidade de mulheres que têm automóvel? É só que são funcionárias da empresa, certo? Então, montei a minha regrinha de 3. 12 mulheres têm automóvel e essas 12 mulheres representam 16% das funcionárias. Qual o total de funcionários que tem a empresa? Em relação às mulheres, 100%, certo? X em cima, então eu posso botar 12 vezes 100 sobre 16. Posso dividir por 4, 12 por 4 dá 3, 16 por 4 dá 4, 100 dividido por 4 dá 25 e aqui dá 1. X vai ser o quê? 3 vezes 25, x é igual a 75. 75 mulheres, certo? Na empresa. Se a empresa tem 100 funcionários e 75 são mulheres, 25 são homens. Aí você vai, Ricardo, então 25%, 25 homens é 25%. Eu vou marcar aqui gabarito na letra B, certo? Mas a banca deu gabarito letra E. Mas por que também não dá? Porque essa conta não bate, certo? Essa conta aqui não bate. Por quê? Se 25 homens é o total de funcionários da empresa e 60% dos homens que são funcionários possuem automóvel, 60% de 25 teria que dar 18. E não dá, né? 60% de 25 dá 15, certo? Não dá 18, certo? Então, a quantidade de homens que teria essa empresa é algo por torno de 32%, certo?
esses 32% não está aqui nas alternativas, né? A banca deveria ter anulado essa questão, certo? Então essa questão não tem resposta. 10 equipamentos de informática foram adquiridos por preços iguais. Na revenda desses produtos, em relação ao preço inicial, 6 equipamentos foram vendidos com aumento de 30%. E os demais foram vendidos com desconto de 30%. Dessa forma, comparando o valor total adquirido na revenda com o valor inicial pago por esses 10 equipamentos, gerou-se o quê? Então, eu tive 10 equipamentos que foram adquiridos por preços iguais. Ou seja, eu comprei cada equipamento de informática por R$100, certo? Se foram 10 equipamentos, eu gastei R$1.000 com a aquisição desses equipamentos. Quando eu for revender 6 equipamentos, eu vendi com aumento de 30%. Ora, se eles custaram R$100, quanto é 30% de 100? 30% de 100 é R$30. Então, eu vendi eles pelo preço que eu comprei, 100, mais o aumento de R$30, que deu 130. Como foram 6, quanto é que eu lucrei? 0. 6 vezes 3, 18, e vai 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Então, R$780 foi o valor que eu revendi 6 desses equipamentos, certo? 260, 500, isso aí. E os demais, ou seja, os outros 4, foram vendidos com desconto de 30%, certo? Então, o desconto de 30% em relação a 100 continua sendo R$30. Só que agora eu vendi esses 4 não por 130, mas por R$70, certo? Porque eu dei um desconto de R$30, o desconto em cima dos 100 de 30%, o desconto que eu dei foi de 30%, esses 30% equivale a R$30, então se eu comprei por 100 e estou dando um desconto de R$30, eu vendi eles por 70, só que foram 4 equipamentos, então 70 vezes 4, 280. No total, eu arrecadei 780 com 280. 16 e vai 1, 9, 10. Então, eu comprei os equipamentos por R$1.000 e vendi eles por 1.060, certo? R$60 foi o meu lucro. Eu sei que tive um lucro de R$60, porque eu arrecadei mais do que eu vendi. R$60 em relação a 1.000 é quantos por cento? É 6%, né? Porque se eu pegar 1.000, 10% dá 100, certo? 1% dá quanto? Opa, dá 100. 1%? 1% é andar 2 casas, dá 10. Só que eu não quero 1%. 10 para chegar a 60, eu tive que multiplicar por 6. Então, 60 é o quê? 6% de 1.000. Gabarito, então, na letra C. Uma imobiliária comprou um terreno por R$1.500.000. Em seguida, vendeu esse mesmo terreno, obtendo um lucro de R$360.000. A taxa percentual de lucro obtida na venda desse imóvel foi... Então, o imóvel foi comprado a R$1.500.000. Esse R$1.500.000 corresponde a 100%, certo? E o lucro, R$360.000,
que é em cima do preço que ele comprou, equivale a quantos por cento? Certo? X em cima, incógnita está em cima, então já posso escrever 100 vezes 360 mil, que é vezes, sobre 1.500.000. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um aqui, um aqui. Eu fiquei em cima com 360, 10 vezes 36, e embaixo fiquei com 15, certo? 360 dividido por 15 dá 2, 30 para 36 sobra 6, abaixo 0, 60 por 15, 4 e dá nada, então isso aqui foi 24% do valor do imóvel, certo? Do preço que foi comprado. O lucro foi de 24%, gabarito letra B. Última questão. No início do mês passado eu tinha uma dívida de R$2.000. Ao final do mês essa dívida já era R$2.067. A porcentagem correspondente ao aumento da dívida é, ora, no início do mês, se a minha dívida era de R$2.000, essa minha dívida equivalia a 100%. Agora, no final do mês, a dívida é de R$2.067. Ou seja, houve um aumento de R$67 na minha dívida. E esse aumento de R$67 corresponde a quanto X% da dívida, certo? Montei minha regrinha, X em cima, quando o X está em cima eu boto 100 já aqui, 67 dividido por 2.000, certo? 1, 2, 0, 1, 2 zeros, em cima eu fiquei com 67 e embaixo com 20, certo? 67 dividido por 20 vai dar 3, 3 vezes 20, 60, para 67 falta 7, sobra 7. 7 não dá por 20, não tem zero, boto a vírgula, surge um zero aqui. 70 dividido por 20 dá 3, 60 para 70, 10. 10 não dá por 20, vem um zero, 100 por 20 dá 5. Isso aqui dá zero, então esse aumento percentual foi de 3,35%. Gabarito letra E, certo? Então, espero que essas questões sejam úteis para vocês na prova que se aproxima.